Salve, salve galerinha! Eu sou Jefferson Miranda e este é o meu canal Esse Cara é uma História. No nosso último vídeo eu falei sobre a independência do Brasil e, abordando as ideias de Boris Fausto, eu disse que a história do Brasil foi uma transição sem abalos. Mas será que é somente isso que a gente deve entender da nossa independência? Será que realmente o brasileiro é um povo cordial, que não gosta de se envolver em guerras? É um povo pacífico? Hoje nós vamos discutir as marcas de sangue nas baionetas. Vem comigo! Que eu acho tão nociva quanto não considerar esses elementos da transição sem abalos, é considerar que o Brasil é um povo pacífico, que na sua história nunca contestou governos, que na sua história sempre aceitou, não é, aquilo que estava acontecendo com ele de forma passiva. Tá? Tem até uma famosa frase, mas o Lima Barreto ele diz que no Brasil nós não temos povo, a gente tem plateia. Olha, gente, eu tenho um horror a essa frase. Por quê? Porque isso desconsidera a história dos movimentos sociais na história do Brasil. E dentro desse discurso de que o Brasil não tem povo, tem plateia, está o discurso, tá vendo? A nossa independência foi uma transição sem abalo, simplesmente, e não tivemos guerra, não tivemos... peraí, não tivemos resistência. Então, como o próprio Boris Fausto diz, tá certo, não podemos negar a transição sem abalos, mas também não podemos negar as marcas de sangue nas baionetas. Lembrando que baioneta é uma arma típica dessa época, tá, gente? Baioneta é uma faca que ia na ponta de uma espingarda, tá, dessa época. Sim, nós tivemos que, em alguns pontos do Brasil, lutar pela nossa independência, tá? Também ignorar as marcas de sangue nas baionetas é também reforçar uma história construída sob a argumentação de que o Sudeste brasileiro é o motor da história, o coração econômico do Brasil, reforçar essa historiografia escrita pelo Sudeste como protagonista. Tá? Recusar muitas vezes, por exemplo, o protagonismo do Nordeste. Vamos lembrar que na Bahia, somente no ano seguinte é que se pode dizer que de fato o Brasil estava independente. Então nós vamos ter algumas províncias que não aceitaram a independência do Brasil. Por que isso acontece? Há diferenças entre elas, mas de uma maneira geral, a situação, né, da permanência daquele grupo de portugueses que eu disse que apoiavam a recolonização do Brasil, lá no processo de independência, em algumas províncias do nosso Brasil, eles eram mais fortes. E onde eles eram mais fortes? Na Bahia. Tá? A luta pela independência na Bahia vai se estender até o dia 2 de julho de 1823. É por isso que a Bahia não comemora o 7 de setembro como dia de independência, eles comemoram o 2 de julho, tá chegando lá o feriado deles, tá? Que é quando a última tropa portuguesa foi expulsa do Brasil, certo? E foi na Bahia. Na Cisplatina, aqui a razão ela é mais histórica, né? Vamos lembrar que a Cisplatina foi anexada pelo Dom João VI, uma região que hoje é o Uruguai, que foi colonizada por espanhóis e que nunca se sentiu plenamente brasileira. Não que tivesse mais brasileiros nesse exato momento, mas era mais complicado na Cisplatina se pensar em ser brasileiro, quando no Brasil se fala português e lá se fala espanhol. Tá?
Então, imagine a complicação. Como que eu vou participar de um país se nem a língua do país eu falo, tá? Então, na Cisplatina tem essa questão também, não é, que vai levar à resistência. E nós temos a resistência no Grão-Pará. Então, aqui, meus queridos e minhas queridonas, foi necessária intervenção militar. E foi necessário um esforço gigantesco, porque nós não tínhamos um exército e nem tínhamos dinheiro para financiar um exército. Então, o Brasil literalmente vai se endividar até as cuecas para conseguir pagar, tá, essa intervenção militar. Porque nós tivemos que contratar mercenários. Não existia um exército nacional. O que a gente tinha era tropas portuguesas e a maioria delas se rebelaram contra a independência. Então nós precisamos, nesse exato momento, nós precisamos contratar mercenários. Entre eles, tá, dois mercenários ingleses, o Grenfell e o Cochrane, tá? Que na Inglaterra até Lord Cochrane, tá? O Cochrane, gente, ele era tão mercenário, mas tão mercenário, que o Brasil atrasou o pagamento dele. Ele não concordou com o pagamento, com o atraso, ele invadiu o Maranhão, tá? E saqueou o Maranhão. Então, lá no Maranhão, Cochrane não é muito bem visto, não, na história, porque ele invadiu e pilhou o Maranhão, porque o Brasil não conseguia nem pagar os seus próprios mercenários. Mas, ainda assim, nós não podemos esquecer aqui de um personagem fundamental no processo de independência. Haja visto também porque é mulher. Gé, você está querendo jogar com a galera, né? Vai apontar ela só porque ela é mulher? Não, porque ela também é mulher. E a gente sabe, da mesma forma que vários personagens na história do Brasil não são retratados na historiografia tradicional como protagonista, Maria Quitéria se sobressai na história do Brasil. Ela é a versão da Joana d'Arc brasileira. Se passou por homem para se alistar no exército e lutar contra as tropas portuguesas na Bahia. Ela, e nós temos outros personagens, tá? Femininos muito importantes na Bahia, na nossa independência. Mas eu vou destacar aqui o personagem da Maria Quitéria, que uma vez descoberta como mulher, acabou sendo promovida dentro do exército por bravura em combate, inclusive, e se tornou aí a primeira mulher na história do Brasil, já antes mesmo da existência do exército, a ter farda e fazer parte dos regimentos oficiais militares brasileiros. Então, um lugar especial na história deve ser, sem sombra de dúvida, reservado a Maria Quitéria. E aí, galerinha, curtiram o nosso vídeo de hoje? A nossa aula de hoje? Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para receber as novidades. A nossa aula termina aqui, mas eu volto logo logo com mais informações de história, atualidades, geografia, ciências políticas. Um grande abraço a todos, até a próxima!